Olá, bom dia a todos. Bom dia, Karen. Tudo bem? Bom dia. Tudo jóia? Bom dia. Nós vamos dar início. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Nós vamos dar início ao nosso webinar. Hoje nós teremos 3 convidados especiais, com a organização do World Business Council e do CBEDS, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Este é um webinar sobre PPAs corporativos de energia renovável. Eu peço que quem não estiver falando, que por favor deixe o microfone no mudo, para não criar interferência. E também que vocês se renomeiem, todo mundo que tiver pelo computador, que coloque o seu nome e a sua empresa, para que a gente saiba quem está participando ou realizando as perguntas. Nós já temos 76 participantes, então ótimo número, e vamos dar início. Hoje nós teremos uma apresentação do cenário atual e futuro dos PPAs de energia renovável, considerando motivadores, riscos e tendências, com João Luiz Pereira, que é gerente de operações da Schneider Electric. Teremos em seguida uma apresentação sobre as alterações no cenário regulatório e impactos esperados para PPAs da Miriam Senhor, que é sócia da área de infraestrutura da Stock Forbes Advogados. E teremos finalmente as perspectivas para o financiamento de energias renováveis com Guilherme Arantes, que é o gerente de estudos setoriais para energia elétrica do BNDES. Nós vamos fazer uma breve apresentação sobre o CBEDS. Hoje o CBEDS possui cerca de 60 empresas associadas. Elas respondem pelo equivalente a 31% do PIB nacional, gerando mais de 1 milhão de empregos diretos e com 10 entre as 15 maiores empresas em valor de mercado no país. Nós somos parte de uma rede global, representante no Brasil, do World Business Council for Sustainable Development. O conselho foi criado em 1997 para promover o desenvolvimento sustentável nas empresas, e a visão que nós temos hoje é de ser referência nacional e reconhecido internacionalmente como a voz do setor empresarial brasileiro para promover soluções sustentáveis de impacto, que tragam maior competitividade para as empresas brasileiras e de maneira colaborativa, junto a governos, academia e sociedade civil. A nossa missão é atuar na vanguarda do desenvolvimento sustentável em conjunto com lideranças empresariais, criando um ambiente no qual empresas sustentáveis sejam mais bem-sucedidas e inspirem, impulsionem a transição para um país mais próspero. Hoje nós temos aqui a lista de todas as nossas empresas. Nós agradecemos muito as empresas que participam da nossa agenda. Esta é uma agenda ligada à energia, mas temos outras agendas dentro do CBEDS. Quem não for membro e quiser conhecer mais, pode entrar em contato conosco. Sobre o Fórum de PPA brasileiro, nós somos formados por um grupo de companhias, empresas que atuam no setor, tanto empresas que são compradoras corporativas, financiadores, escritórios de advocacia, temos reguladores e poder público e desenvolvedores de projetos de energia. Então, é um grupo muito multidisciplinar e de diversos setores que atuam conosco dentro desse fórum. O objetivo desse fórum é promover o aumento de energia renovável na matriz energética global. Sobre o tema de hoje, nós vamos falar sobre PPA, que é o Power Purchase Agreement, em português é os acordos de compra de energia. Eles são instrumentos de compra de energia, em especial energia renovável, que permite que grandes consumidores adquiram energia elétrica para suas operações, o que contribui para o desenvolvimento de novos projetos de geração e para a expansão de fontes renováveis. Hoje no Brasil nós temos um crescimento muito grande de PPAs e de investimento em energia renovável em regiões brasileiras. Aqui nós temos alguns grandes empreendimentos e a gente vai ver como isso tem crescido ao longo dos anos. A gente, no CBEDS, temos já duas publicações. Elas foram realizadas em conjunto com o World Business e o Fórum de PPA. Então, nós temos o primeiro que foi lançado em maio,
do ano passado, que é porque a compra corporativa de energia renovável é um bom negócio. E nós temos também o mais recente, o motivo deste webinar, que é o Guia para PPAs Corporativos de Energia Renovável no país. Este guia está disponível online, vocês podem clicar no link ou direcionar o seu celular aqui no QR Code para baixá-lo. Ambos os documentos estão no nosso site e são de livre acesso. Toda a produção que o CBEDS realiza, ela fica disponível para a sociedade civil. Nós vamos passar agora para a apresentação do João Luiz Pereira, que é o gerente de operações da Schneider Electric, em que ele vai falar sobre o cenário para PPAs de energia renovável. João, a palavra é sua. Olá, gente, bom dia. Tá? Obrigado aí pela presença de todos, todo mundo que está assistindo o nosso webinar. Obrigado aí também, Karen, pela introdução. Tá? A ideia agora é a gente falar um pouco, né? Eu não vou entrar com tanto detalhe, então acho que até já vai ficar o pedido aqui para todo mundo que está participando, né? Depois aí da nossa conversa, que entre, né, para conhecer o material com mais profundidade, que lá a gente vai tratar, enfim, no detalhe, toda a parte de riscos, né, de estrutura de PPA, né, opções de mitigação de risco, né, com os formatos de contrato. Então, acho que isso vai estar bem mais detalhado lá. E a minha ideia aqui hoje é falar um pouco, né, se puder passar, acho, Karen, acho que já pode ir para o próximo, né, a gente colocar um pouco como que está o cenário hoje, né, para PPA de energia renovável, né, e para entrar nesse assunto, aí eu queria colocar um pouco, né, do que leva também as empresas, né, que a gente também discorre sobre isso bastante lá no nosso material, o que leva as empresas a buscar um PPA de energia renovável, né. Então, o que a gente tem visto, né, isso é em todo o mercado, uma tendência global, não só lá fora, e que a gente vê aqui ganhar força também no Brasil, né, que a compra de energia renovável, ela tem se mostrado uma estratégia para você tornar o seu negócio mais sustentável, né. As emissões que são relacionadas à produção, né, ao consumo da energia elétrica, elas têm, a compra de energia renovável é uma ótima forma de você trabalhar, né, para reduzir essas emissões, tá? Então, basicamente, o que a gente tem visto nos últimos anos, né? Então, o desenvolvimento tecnológico das fontes de energia, elas têm reduzido, né, promovido preços mais competitivos, né? Então, em comparação, aqui no Brasil a gente fala bastante da energia incentivada e da energia convencional, né? Então, os preços têm se tornado cada vez mais competitivos, tá? E é uma forma também bastante interessante das empresas cumprirem suas metas de uso de energia renovável, tá? Então, isso, enquanto consultoria, né, aí eu posso falar com um pouco mais de detalhe, né, a gente atende clientes e muitas corporações hoje têm metas não só locais, mas também globais de uso de energia renovável e redução de emissões, né. Então, esse é um movimento que tem se mostrado bastante já consolidado, inclusive aqui no Brasil. Tá? Então, essa figura aqui do lado, ela tem essa tríade, né, que eu acho que é bastante didática, né, que hoje a motivação, ela é bastante econômica, no sentido, né, que as fontes de energia renovável hoje têm preços competitivos, né, ela está muito linkada aí também, não só, né, com a questão de preço competitivo, mas também com sustentabilidade e reputação, e a gente tem visto esse movimento, né, inclusive tem uma organização mundial, na verdade um programa, né, mundial que chama RE100, né, RE100, como a gente fala aqui, que ele está justamente vinculado a empresas que querem consumir voluntariamente energia renovável, né? Então a gente, até dentro da Schneider hoje assessora empresas que estão buscando, né, entrar nesse grupo, empresas que já estão comprometidas com metas aí até 2025, até 2030 de consumo de energia renovável, né? Então, isso hoje é algo que o mercado enxerga com bons olhos, uma empresa que está pensando aí na sustentabilidade dos negócios a longo prazo. E também para a questão de gestão de riscos da commodity energia, né? A energia, ela tem uma característica de difícil armazenamento, né? Aqui no Brasil a gente tem muitas hidrelétricas em que você tem os reservatórios aí como grandes baterias, mas ela não é um armazenamento como outra commodity, que você tem aí um armazenamento em silos, etc., né? Então, isso faz o preço dela ter uma volatilidade bastante inerente. Então, você ter um contrato aí de longo prazo de uma fonte renovável
que vai te dar uma estabilidade de preço no longo prazo, também se mostra uma estratégia acertada e que grandes empresas estão avaliando para os seus negócios, né? Então, acho que uma questão importante é equilibrar, né, esses pontos. Então, a energia renovável hoje está dentro dessa estratégia dentro das empresas, né? E a gente vê também uma percepção aqui da nossa atuação na Schneider é que o alinhamento interno e a aprovação dos stakeholders são um dos principais desafios para os PPAs corporativos, né? Então, quando você fala aqui de gestão da energia, né, da parte econômica, você vai envolver em geral para aprovação de um PPA, áreas de finanças, a parte de impostos, toda a parte de custos de energia, toda a engenharia e também equipes de sustentabilidade, né? Então, essa é a característica multidisciplinar, né? Isso vai estar muito bem descrito no material sobre PPAs que a gente desenvolveu em conjunto. Também colocando dessa dificuldade de você envolver todo mundo, colocar todo mundo na mesma página para aprovação de um PPA. Acho que a gente pode ir para o próximo, cara. Bom, e aí para falar um pouco do cenário atual, tá? Então, aqui à sua direita a gente tem um gráfico que foi atualizado agora na semana passada, né? É uma curva de preços, né? Uma curva forward, né? Um preço futuro, que é uma curva proprietária da Schneider, né? Em que a gente olha aqui os preços ao longo de 3 anos, né? Então, a gente vê o ano corrente, ano mais 1 e ano mais 2, que a gente fala, né? Então, a gente está vendo aqui o efeito da retração na atividade econômica que a gente sofreu aí nos últimos, basicamente, não 2 meses ainda, né, mas acho que nas últimas 5, 6 semanas, né. Então, você vê nitidamente que o preço da energia ele está caindo bastante, né. Em 2020, essa linha aqui verde mais escura, né. Então, a gente tem visto, não só, até tem uma questão hidrológica aqui no começo, né, em janeiro, que você tem um período mais úmido, né, e como a gente tem uma matriz hidrelétrica grande, isso influencia o preço de energia, mas a gente vê uma queda aqui em março bem grande nos preços de energia, muito relacionada com o movimento que a gente está de restrição de movimentação, né, de fechamento do setor de serviços, né, de redução da mobilidade. Então, todo esse cenário tem impactado bem forte o preço de energia no curto prazo, né? Então, isso a gente são as curvas do mercado à vista que a gente fala, né? E a gente fala, poxa, né? Mas para o PPA isso altera alguma coisa, né? Então, se você comparar, né, um dos grandes benefícios que a gente vê para uma estratégia de uma compra de PPA, que muitas vezes tem um prazo mais longo, é você fugir dessa volatilidade, né? E isso traz muitos benefícios, mas pode trazer o risco de, em algum momento, o mercado à vista estar mais barato que o preço que você tem contratado, né? E a gente tem visto algumas empresas sofrendo com esse cenário, né? Mas assim, por um lado, e essa reflexão que eu queria colocar, no curto prazo você tem esse efeito, né? Você vê que quando eu olho para 2021, né, que é essa verde clarinha aqui, essa curva dentro do gráfico, você vê que ele teve uma queda, mas foi uma queda bem menos expressiva. Para 22, né, você vê que teve uma queda assim, ó, da faixa um pouco acima de 220 para um pouquinho abaixo na faixa de 210 aqui. Então, assim, são quedas bem menos expressivas, né? Então, a ideia que eu queria colocar aqui é um pouco isso, né? Neste momento exato em que a gente está passando agora, obviamente por uma retração muito forte pelo lado da demanda, a gente está vendo o preço no curto prazo cair muito, né? O que, se você já tem um contrato, você seria mais barato comprar no mercado à vista do que tá contratado no longo prazo, né? Mas quando a gente olha para o longo prazo, essa estratégia ela passa a fazer sentido. Então, acho que esse é um ponto também que é interessante trabalhar internamente, até numa empresa que está, enfim, avaliando entrar num PPA, num contrato mais longo vinculado a um projeto. Quando você está trabalhando com um projeto de PPA, muitas vezes você está fazendo uma decisão agora em 20 ou 21, porque vai ser para 23, né? Onde você vê que a volatilidade, assim, a gente tem uma questão conjuntural, mas que a tendência no longo prazo é mais de estabilidade, né? Então, acho que essa é a mensagem, né? Então, essa queda muito forte no curto prazo não é uma tendência de longo prazo, né? E a gente não vê isso, inclusive, na precificação. E essa incerteza acaba, para organizações que já estão com esse tema mais maduro, a compra de energia, pode trazer inclusive uma oportunidade, no sentido em que, por exemplo, a gente teve um leilão de energia renovável, que é onde as distribuidoras compram energia,
né, esse leilão foi cancelado. Então, as empresas que têm projetos, né, elas ainda estão aí, né, então elas têm um pipeline de projetos, né, então essas grandes empresas, elas estão estruturadas para construir projetos. Então, pode ser, inclusive, uma oportunidade para as empresas que têm um pouco mais de visibilidade, obviamente que depende muito do tipo de negócio que você está, mas eventualmente, a gente usa a expressão em inglês, né, engage, né, de ir, né, e realmente assinar um PPA, né, olhando aí para as suas operações de 23 em diante, né, onde esse cenário já deve estar mais estável, né. E acho que pode até passar, Karen, para o próximo. E acho que é só para concluir um pouco da minha reflexão, né? Trouxe aí os dados do Boletim Focus que fecham sexta e são divulgados ontem, né? Então, na segunda-feira. Então, a gente tem aí dados de produção industrial, dados do PIB aí que já mostram uma expectativa do mercado falando em recessão, né? E, enfim, inflação, mas no longo prazo, né? A tendência é por uma maior estabilidade, né? E, inclusive, uma questão que se fala bastante quando se fala em projetos de energia renovável, em especial solar, que é a questão do câmbio, né? Mesmo agora para 2020, né, a expectativa de câmbio para o fechamento do ano é um pouco mais positiva, tá? Isso aqui, Boletim Focus, né? Não sou minha opinião, é um pouco do que o mercado enxerga, né? Então, uma visão de todo o mercado, né? Inclusive, por um pouco mais longo prazo, a tendência é de estabilização do câmbio aí no nível um pouco mais baixo, né? Então, acho que é esse o cenário que eu queria colocar para vocês, né? Então, realmente a gente está por um período passando por um período turbulento no curto prazo, mas a médio e longo prazo a tendência é de um cenário mais estável e pelo menos, né, um pouco da minha visão, da nossa visão, o investimento em energia renovável ainda faz bastante sentido. Então, acho que essa é minha mensagem, Karen. Obrigado aí da atenção de vocês e a gente fica à disposição aí para perguntas. Maravilha, muito obrigada, João. Que interessante você falar de todos esses riscos e oportunidades, ao mesmo tempo que traz esse cenário que pode ser bom para o futuro. Vamos passar agora, já que você até tratou aí de dólar, nós vamos ter agora a apresentação da Miriam Senhor. A Miriam é sócia da Stock Forbes. Miriam, por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Queria agradecer você, Karen, mais uma vez, e a Rebeca e o Sebedes pelo convite, e todos que estão assistindo aí o webinar e o interesse pelo guia de PPA em energia renovável no Brasil. Então, para quem teve a oportunidade de dar uma olhada no guia, ele trata exclusivamente dos contratos bilaterais que tem como fonte a energia renovável, que hoje a grande maioria da fonte que é produzida no país, né? Então, o guia ele trata aí de como esses contratos funcionam e o que tem sido feito para fomentar ainda mais esse tipo de contratação, né? Então, os PPAs corporativos, eles nasceram lá no final dos anos 90, né? Quando passou a ser possível a comercialização de energia aí por conta e risco dos produtores e dos consumidores. E justamente porque o mercado livre ele era um mercado novo, existia e existe até hoje um requisito para quem pode ser consumidor desse mercado, né? Então, é exigido aí um conhecimento mínimo de como funciona o setor elétrico, né? E quem pode participar desse mercado são, até hoje, os grandes consumidores, né, de energia. Então, você tem lá o consumidor especial, que é aquele consumidor que ele deve consumir energia das fontes que são incentivadas, né? E aí, mais um incentivo para o mercado de energia renovável, né? Eólica, biomassa, as PCHs e a energia solar, né? Então, esse consumidor ele precisa ter uma demanda mínima de 500 quilowatts e o consumidor livre, que ele tem um consumo maior de energia, que hoje em dia ele precisa ter um consumo que seja igual ou maior a 2 megawatts, né? E pode consumir aí de qualquer fonte, né? A legislação, ela visando fomentar até o mercado livre, ela é até certo ponto flexível, então ela permite, dentro de certos parâmetros, que os consumidores menores eles se reúnam
para conseguir atingir a potência mínima, para conseguir celebrar esses contratos bilaterais, né? E esse requisito de volume de carga, ele tem reduzido aí ao longo dos anos. Existe até uma agenda aí do Ministério de Minas e Energia para reduzir cada vez mais essa demanda, né, buscando fomentar aí o mercado livre e possibilitando para as partes um maior acesso, né, para que elas se componham e vejam qual que é a melhor forma de contratação de energia, né. Aí tem na agenda do governo também a modernização do setor elétrico, né? Um dos grandes assuntos aí que a gente vê seria, além da redução dessa demanda de carga, a própria portabilidade, né? Então, o próprio consumidor ele teria essa liberdade de escolher de qual fonte e de quem ele contrataria a energia. A gente vê aí também outras medidas que estão na agenda do governo, que estão bem detalhadas aí no nosso guia, que visam preparar o mercado para uma expansão das fontes renováveis, né, e para uma estabilização do mercado, né, até para os preços de outras fontes conseguirem acompanhar os preços das energias renováveis, que hoje elas têm um subsídio. Então, uma das medidas seria acabar com esses subsídios para as fontes renováveis, que no final das contas ele é repassado para o consumidor no mercado regulado, que é o consumidor comum. Buscar aí nos mercados de curto prazo uma aferição mais acurada dos preços, né? Então, você teria aí o PLD horário e fazer uma separação do que você tem hoje como lastro de energia para adequar o suprimento e evitar aí um desbalanceamento entre o que sobra e o que tem de déficit de oferta de energia, né? E aí, tratando um pouco das vantagens da contratação de energia no mercado livre, né, como o João já colocou, esse mercado ele possibilita que os vendedores de energia e os próprios compradores, eles possam customizar os contratos com termos e condições que sejam melhores e que atendam aí às suas demandas, né? Então, do lado do comprador, como as grandes indústrias elas têm o preço da energia como um dos principais custos de produção, além dela ter a previsibilidade do fornecimento, ela tem também aí uma estabilidade do preço por um prazo do contrato de PPA que ela celebrar aí com o fornecedor, né? Como foi bem ressaltado pelo João também, para muitos compradores que têm essas metas de redução de CO2 e precisam atender requisitos de sustentabilidade, é possível a certeza da aquisição de uma energia de uma fonte que é 100% limpa. Então, você conseguiria mitigar também aí essa questão da redução da emissão de CO2. Do lado do vendedor, que precisa financiar os projetos, a construção das usinas, ele tem aí a previsibilidade de receita e ele consegue fazer um contrato tailor-made por um prazo que ele consiga rastrear o financiamento que ele contratar para construir a própria usina que vai ser a fonte aí do PPA ou para novos empreendimentos que ele tenha no pipeline, né? E aí, já entrando no tópico da financiabilidade, a gente discutiu um pouco lá no guia a questão que está muito na moda hoje em dia, que é a questão de você lastrear o PPA em dólar, né? Então, você teria ele indexado a moeda estrangeira ou o próprio preço do PPA em moeda estrangeira, né? Então, para que isso seria interessante, né? Porque uma vez que você tem uma receita em moeda estrangeira, você consegue acessar o mercado estrangeiro e aí, no caso, você aumentaria suas fontes de financiamento, porque você teria um hedge natural entre a receita do PPA
e a moeda do pagamento, né? Então, você mitigaria aí o risco cambial, né? Hoje em dia é muito difícil você contratar um hedge muito caro, então você tendo um hedge natural decorrente dos contratos entre a receita e a despesa do construtor aí, do desenvolvedor do projeto, você teria acesso a outros mercados e conseguiria aí fontes diversas de financiamento, né? O que acontece hoje no Brasil, né? Que a gente discutiu bastante aí no guia. A legislação brasileira, ela veda que se tenha estipulações de pagamento em moeda estrangeira ou que sejam vinculadas à moeda estrangeira. Então, a gente encontra em diversos dispositivos da legislação brasileira esse tipo de vedação, né? Então, você tem lá na lei do Plano Real, no próprio Código Civil, que rege aí as relações entre entes privados, ele fala lá no Código Civil de que essas relações, de que esse tipo de estipulação ela seria, inclusive, considerado nula, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com os tipos de contrato que a gente vai fazer, tendo com indexação em moeda estrangeira, né? Então, algumas exceções estão lá no decreto lei 857 de 69, né? E que se a gente for olhar todos os incisos detalhadamente, a gente vai ver que em todos eles a gente encontra algum tipo de link com o exterior, né? Então, você vê lá, são aqueles contratos que têm como referência a importação ou exportação de mercadoria, né? Então, se você tiver um PPA entre uma usina brasileira e um importador em outro país, você poderia ter esse PPA em dólar. Agora, entre duas partes brasileiras, é questionável você conseguir caracterizar um desses incisos para você argumentar de que você poderia ter esse tipo de estipulação. Então, o que muitas pessoas usam seria a combinação aí do inciso 4 com o inciso 5º, que você fala lá entre que seriam contratos de empréstimos ou quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja a pessoa residente domiciliada no exterior. E aí você combinaria com o inciso 5, né, que fala que são os contratos que têm por objeto cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no país. E aí, como que se tenta justificar, né? Se você tivesse aí um PPA que fosse celebrado com um off-taker, que é um exportador, você poderia argumentar que ele tem parte de sua produção destinada à exportação, e que aí, ainda que o PPA fosse celebrado entre residentes no país, teria um componente do contrato desse exportador que teria vinculação ao exterior, e aí você justificaria o PPA em dólar, né? A nossa posição é bem conservadora, então a gente acha que esse tipo de estipulação não seria cabível, né? E que para você ter um PPA em dólar, você dependeria mesmo de uma alteração legislativa, como já está aí na pauta do governo, né? Então, a gente precisaria ter essa alteração. Essa alteração seria muito benéfica para o desenvolvimento da infraestrutura, não só do mercado de energia, né? Por quê? Porque tendo acesso a outros tipos de financiamento, você vai conseguir ver esse reflexo nas despesas do desenvolvedor dos projetos e, consequentemente, uma redução da tarifa que seria benéfica para todo mundo, né? Essa alteração legislativa, como eu falei, ela já está na pauta do governo, então existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 2889, que recentemente foi incorporado ao projeto de lei 7.063, que é o grande projeto
aí que incorporou outros projetos que vai mudar a lei de concessões e PPPs. Esse projeto ele incorporou também a parte de financiamento via debêntures de infraestrutura e essa questão da variação cambial. Então, é para fomentar mesmo o mercado de infraestrutura e ele tem aí na pauta a inclusão de um novo inciso no Decreto-Lei 857, abrindo mais uma exceção para quando se poderia ter esses contratos celebrados em moeda estrangeira. Então, ele inclui esse inciso 6, que fala ali que esses contratos eles seriam permitidos, né, se você tiver o uso ou serviço de infraestrutura que fosse celebrados por exportadores, em que a contraparte seja concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatárias no setor, e aí ele contempla o setor de energia elétrica, que permitiria e daria abertura aí para que os PPAs fossem dolarizados, né? Então, com esse tipo de alteração, a gente teria certeza aí de que os contratos poderiam ser celebrados com indexação ou lastreados em dólar, e aí facilitaria o acesso aí a novos financiamentos e estruturas alternativas de celebração de contratos entre as contrapartes, fomentando aí um mercado de energia renovável e o mercado livre. E é isso. É isso, Miriam. Muito obrigada. Muito interessante ver você trazendo dicas para diminuir um pouco os riscos de nulidade de processo. Nós vamos passar agora para o Guilherme Arantes. Ele vem trazer alguns insights sobre perspectivas de financiamento de energia renovável. Guilherme, por gentileza, se você estiver aí, não estou te vendo, mas fique à vontade, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Karen. Queria primeiro cumprimentar todo mundo, meus colegas João, Miriam, agradecer mais uma vez a Karen, Rebeca pelo convite. É uma honra para mim poder falar em nome do BNDES nesse tema das energias renováveis, né, da sustentabilidade e negócios no mercado livre. Bom, eu vou fazer uma apresentação. Eu primeiro queria dar uma contextualizada no posicionamento do banco com relação a energias renováveis, né, de forma geral, e aí depois, numa segunda parte, entrar de fato na atuação para o mercado livre, né, para o financiamento desses contratos bilaterais do mercado livre. Então, para começar, eu queria mostrar uma coisa que todo mundo... Karen, se puder passar, por favor. Acho que é uma coisa que todo mundo já tem essa noção, já sabe, né, que o Brasil, em termos de energia elétrica, comparado com o mundo, é quase que uma inversão, né? Enquanto o mundo é praticamente 70 e tantos, 80% fóssil, o Brasil só tem 15% de energia fóssil em sua matriz. Isso todo mundo sabe. Agora, o que muita gente não sabe é que... pode passar, por favor, Karen. Falando agora um pouco do BNDES, a gente é o maior financiador de energia renovável no mundo. Então, assim, o maior provedor de crédito para energia renovável no mundo é o BNDES, sendo que o BNDES atua apenas no Brasil, né, sem ter ativos no exterior, enquanto todos os outros bancos da lista são bancos que têm atuação majoritariamente global. E acho que um detalhe dessa atuação do banco, a gente pode ver que quase 50% dessa carteira tem a ver com energia eólica. Tá? Então, a energia eólica é um fator muito importante na questão da renovabilidade da atuação do banco. Pode passar, por favor.
assim, falando, só para fechar assim, o tema da sustentabilidade, a gente põe lá no site agora, nossa atuação é relacionada com as ODS, né, com os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a gente consegue ver aí que assim, o ODS 7, que é a energia limpa e acessível, é disparado o que mais o ODS para o qual a atuação do banco é mais voltada. Então, assim, é visível, né, a, o foco do banco na questão da energia limpa. Pode passar. Então, assim, agora eu queria mostrar um pouco de como que o banco, qual é a representatividade do banco em relação ao setor elétrico em si agora. Então, assim, já vimos que o setor elétrico é bastante renovável, que o banco é o maior financiador de energia renovável do mundo, mas qual é a representatividade do banco no setor elétrico? Então, a gente consegue ver nesse gráfico que nos últimos 20 anos a matriz expandiu em torno de 97 gigawatts. Nesse mesmo período, as aprovações do banco para projetos de geração de energia foram na ordem de 70 gigawatts. Então, se você der mais um clique, por favor, Karen, a gente, por essa métrica, vê que o banco foi responsável, né, por pelo menos 73% da capacidade instalada, adicionada do setor elétrico nesse período. Então, assim, é uma atuação extremamente relevante para o setor como um todo. Então, assim, só para a gente também não fechar essa parte, né, dessa contextualização, se você puder passar, Karen, por favor, a gente só tem mais 2 slides aí que mostram um pouco 2 ou 3, né, que como a energia eólica é importante, então a gente vê que aproximadamente 80% da expansão eólica, né, do que está em operação e construção, comparado com o que o banco já aprovou, dá em torno de 80%. Algo que não se repete ainda no solar. O solar, o banco ainda tem uma atuação um pouco mais modesta. Pode passar, Karen, por favor. E aí, o próximo slide também é um pouco de como, mais uma vez, mostrando como a eólica é representativa nos desembolsos dos últimos anos. Pode passar, Karen, por favor. Aqui só para fechar, então, assim, o que o caso eólico representa para o banco? Assim, um caso eólico é um motivo de orgulho muito grande para o banco. A gente pôde trazer, o caso eólico tem, assim, três pontos que a gente pode demonstrar com esse slide. Assim, foi a atração de novos players do setor. Então, 55% dos investidores eram investidores que não estavam no Brasil, não atuavam no setor e vieram com o caso eólico. A gente conseguiu viabilizar aí a entrada da energia eólica na matriz, fazendo com que ela hoje seja a segunda fonte mais representativa da matriz do Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente fez com que a gente pôde captar funding externo com parceiros multilaterais e até mesmo com emissão de green bonds. O banco foi a primeira instituição brasileira a captar green bonds no mercado internacional por conta da sua carteira de eólica. Então, assim, são vários motivos que fazem com que a gente tenha bastante orgulho desse case. Pode passar, por favor. Agora vamos falar um pouco do financiamento ao Mercado Livre. Que a gente viu? Que a gente percebe um movimento muito forte de crescimento do Mercado Livre, tanto de forma estrutural, com a modernização do setor, que vem sendo liderada pelo Ministério, mas também com projetos de lei, tanto na Câmara, né? A gente teve o avanço do PLS 232 no início do ano, no Senado, e agora caminhando em direção à Câmara, então alinhado com essa proposta do Ministério de Modernização. Então, assim, tanto essas medidas estruturais quanto com a própria evolução do mercado, a dinâmica do mercado vem fazendo com que cada vez mais as empresas que são potencialmente consumidores livres migrem de fato para o Mercado Livre, né? E aí também a Miriam já tinha pontuado que houve essa redução da carga mínima necessária para que um consumidor seja livre, e combinando que essa carga mínima vai chegar a 0,5 mega
a partir de 2022. Então, assim, observando lá, pode passar, Karen, por favor, observando lá em 2017 o início dessa movimentação de ampliação do Mercado Livre, então começou a perceber a necessidade de melhorar a sua modelagem e a sua atuação para esse mercado. Então, culminando que em 2018, a gente divulgou o que a gente chamou de PLD Suporte, que foi uma forma de precificar a parcela de energia que estava sem contrato de alguns projetos. Então, se a gente puder olhar no próximo slide, a gente vê que o PLD Suporte ele era uma metodologia que era muito adequada para esse tipo de composição. Então, assim, um projeto que tinha uma parcela de energia vendida no mercado regulado, mas que tinha uma outra parcela de energia no mercado livre, que normalmente vinha com um contrato de um mais curto prazo no início e depois, lá para frente, sem nenhum contrato. Então, a gente precificava essa energia que estava no mercado, digamos, no mercado spot, né, ao PLD Suporte, que foi uma métrica que a gente usou a partir de dados, um tratamento estatístico em cima da base de valores do PLD. Tá? Agora, isso trazia algumas questões. A gente foi vendo que com a evolução, né, dos leilões e dos projetos, a gente viu que no ano passado, por exemplo, a inversão da curva. Então, a gente tinha nos leilões projetos com a maior parte contratada no regulado e uma parte menor no livre. A gente começou a ver que isso se inverteu. Os projetos passaram a ter a maior parcela da sua energia no mercado livre e a menor no regulado, até o ponto em que começaram a surgir projetos que eram exclusivamente voltados ao mercado livre. E com isso veio um desafio da financiabilidade desses projetos. Tá? Esse PLD Suporte passou a não dar conta, esses R$90 não davam conta de você conseguir modelar um projeto que tivesse uma alavancagem suficiente para financiar esse projeto. E a gente começou a ver, Karen, por favor, no próximo slide, receber de volta questões acerca do PLD Suporte que fizeram que a gente evoluísse nessa metodologia até que chegamos no ano passado, no finalzinho, no preço suporte. Então, assim, PLD Suporte era uma métrica relacionada ao mercado de curto prazo, sendo que o mercado livre, os PPAs, eles têm uma outra dinâmica de preço, com menos volatilidade, né? Agora, esses preços não são, a gente não tem uma bolsa, então esses preços não são transparentes, esses preços não ficam registrados. Então, é muito difícil de você conseguir entender que preços são esses. Mas a gente buscou referências para chegar a proxies desse valor, né? E tentar endereçar esse desafio da falta de financiabilidade de projetos no mercado livre. Então, a gente entende que a atuação do banco como pioneiro no destravamento dessa financiabilidade é algo inerente à sua função. Então, a gente quis dar esse primeiro passo no sentido de destravar esse mercado. Então, o que a gente fez? Aí, agora, chegando no final, a solução que a gente conseguiu chegar. Então, assim, que desafios existem, né, nesse projeto? Assim, no mercado livre, dificilmente você tem PPAs muito longos, até existem, mas são a minoria, então a maioria dos contratos são de curto prazo. Então, como que você vai modelar um projeto com contratos de menor prazo? E a que preço? Né? Então, a gente buscou essas referências de preço, uma curva, né, descendente de preço, ou seja, quanto mais longe tiver essa energia, maior é a incerteza, então mais conservador esse preço tem que ser. Então, mais a gente apertou na medida, né, na medida estatística para chegar nesse valor. Então, a gente chegou nessa curva que começa com R$130 durante 5 anos, depois nos 5 anos seguintes cai a 120 e depois nos anos seguintes vai a 110. E aí, para que a gente use esses preços, né, o projeto tem que se comprometer a manter essa energia contratada. Então, a gente vai fazendo um esquema de contratos rolantes, ou seja, na apresentação do projeto, o cliente mostra que tem essa energia contratada nos primeiros 4 anos e quando vai chegando no final desses 4 anos, ele me mostra mais 4, depois ele me mostra mais 4, e aí assim sucessivamente. Para que a gente entende que isso é importante? Para que a gente tenha certeza de que esse projeto ele vai estar correndo risco de preço do mercado livre e não do mercado spot, não do PLD, que tem uma curva muito mais volátil, como o próprio João mostrou lá no início. Né? A gente vê que no curto prazo, no momento que a gente está,
os preços caíram muito, mas que no médio e longo prazo a curva não muda muito, né? A volatilidade era muito menor. Então a gente consegue garantir que esses preços que a gente modelou vão ser preços críveis ao longo da vida do projeto. E aí a gente pede também que esse projeto tenha uma parcela de 75% pelo menos da energia que ele pode gerar contratada, e aí a gente deixa ele livre para que os outros 25% ele possa de fato se aproveitar de momentos em que haja oportunidades de curto prazo para ele ter um upside para o projeto, né? Então não seria ótimo que o projeto tivesse 100% contratado. Assim, é importante que uma parcela esteja descontratada para ele se aproveitar da parte do benefício da volatilidade. Então, só para finalizar, assim, o último slide agora, a gente tem assim, a gente pode atender a qualquer tipo de projeto. Então, assim, para que a gente use essa curva de preços, a gente precisa que o projeto cumpra se comprometa com essa contratação. Agora, se vier um projeto que não queira ter esse compromisso, né, que ele queira de fato ficar totalmente livre para negociar a sua energia a qualquer momento, a gente pode financiar também, só que a gente não pode usar essa mesma metodologia. A gente volta, então assim, a gente entende que o risco desse projeto está muito mais voltado para o risco de curto prazo, né, do preço do mercado de curto prazo, que é o PLD, do que para essa curva de preço que a gente criou. Então, a gente usaria para esse projeto descontratado o 90, que já era o PLD suporte. Então, assim, acho que esse era um pouco do contexto que eu queria dar. A gente pode depois nas perguntas avançar um pouco. Assim, só para finalizar, uma visão do BNDES para o mercado de energia, para o futuro do setor elétrico, a gente enxerga o mercado livre como um caminho sem volta. Assim, o mercado livre, de fato, é o futuro da negociação de energia. Agora, a gente também enxerga muita possibilidade, muito potencial na hibridização de projetos e, mais adiante, sistemas de armazenamento de energia, recursos energéticos distribuídos. E, assim, essa visão de futuro faz com que o BNDES mantenha o seu foco na sustentabilidade, na energia limpa e, enfim, acho que essa era a mensagem final que eu queria deixar. Contem com o banco para atender as soluções, assim, do que está sendo demandado e mantendo a sustentabilidade do setor. Então, assim, acho que a gente pode deixar para as perguntas um pouco mais de repente, do contexto atual e como que a gente enxerga isso. Tá ótimo, obrigada, Guilherme. Muito interessante ver o papel que o BNDES tem no Brasil como um todo e vendo isso dentro de um contexto de mundo. Muito legal, obrigada. Nós vamos passar agora para algumas perguntas. As pessoas nos enviaram perguntas. Caso alguém tenha, por favor, pode enviar no chat. E nós estamos repassando as perguntas aos palestrantes. Primeiramente, gostaríamos de ver como vocês veem o cenário atual de pandemia e de baixa do preço do petróleo, como isso fica frente a investimento em energia renovável. A questão da crise, como ela vem impactando os contratos, tanto de compra, como do lado do comprador, como do lado do vendedor, se alguém quiser tecer algum comentário sobre isso. E especificamente nós temos perguntas. Então nós temos pergunta da Andréa Brites, da ANS, perguntando para o João, mas se alguém quiser, qualquer um quiser responder, fique à vontade. Se fazem estudos de matriz energética para implementação de energia sustentável em prédios públicos. Roberto Mata também, do SESC. Obrigada, Roberto. Queria saber a diferença entre um PPA e a compra de energia no Mercado Livre. E também do Nilson, da Ancor, ele perguntou se o fim do desconto para incentivadas é um fato ou está em discussão e como isso pode impactar na viabilidade de um PPA. Essa tendência pode trazer a não escolha por fontes incentivadas? Um pouco na linha do que a gente tem feito. Eu vou passar primeiro a palavra, então, para a Miriam. Miriam, se você quiser fazer algum comentário,
Em seguida, vou chamar o João e depois o Guilherme. Tá, eu vou falar um pouquinho aí de como a crise do coronavírus ela tem impactado os contratos, os PPAs, né? Então, lá no escritório a gente tem recebido muitas consultas, né? Os PPAs que eles são geralmente contratos aí com prazo longo, né? E que tem uma obrigatoriedade do off-taker de comprar energia, né? E do gerador de fornecer essa energia, né? Então, o que acontece? Esses contratos que têm esse tipo de obrigação bilateral, eles sempre têm uma cláusula lá de evento de força maior e caso fortuito, né? E o que acontece? Geralmente essas cláusulas elas falam que a parte que identifica o evento ela tem que notificar imediatamente ou num prazo curto aí a outra parte, até para se resguardar dos seus direitos em relação ao evento de força maior e caso fortuito. Então, o que a gente tem visto que está acontecendo muito é assim, tem partes que realmente elas foram de forma imediata e indiscutivelmente afetadas pela crise do coronavírus, né? Também tem aquelas partes que ainda não sentiram os efeitos, mas que por conta de terem essa cláusula no contrato e até para se resguardar, como a cláusula fala nesse imediatismo de notificação, elas já acabam mandando a notificação numa tentativa aí de suspender ou de seja parcial ou totalmente as obrigações, e a gente também vê um pouco de oportunismo de gente querendo abrir contrato, alegando a ocorrência da pandemia, né? Então, quais são as orientações que a gente tem dado aos clientes, né? Então, a gente tem que olhar primeiro caso a caso, né? Existem contratos que eles têm uma cláusula de caso fortuito e força maior que são mais detalhadas e que, inclusive, elas citam a pandemia como uma das hipóteses de suspensão das obrigações, citam expressamente. Existem contratos que acho que é o caso da maioria, que eles têm aquela definição genérica do Código Civil, eles fazem até a remissão ao artigo 393 do Código Civil como caracterização do evento. Então, aí, principalmente nesses casos, é muito importante você olhar a situação de cada uma das partes frente ao contrato e como que o contrato ele se encaixa aí no contexto das partes, né? Então, a nossa visão é de que quando você faz um contrato bilateral, até aí na linha do que fala a lei da liberdade econômica, tem que ter uma intervenção mínima, né? E as partes elas têm que agir de boa fé e cumprir o contrato. Então, se você for olhar, é muito mais fácil para uma indústria que por conta de um decreto aí do Estado, ela foi obrigada a fechar, alegar que ela está passando por uma situação de dificuldade, do que, por exemplo, um hospital que continua consumindo energia, né? Então, aí nos casos dos PPAs, principalmente, é muito, muito relevante que se olhe a situação aí caso a caso e que as partes, elas sempre tentem se compor para tentar cumprir com o que está nos contratos, né? Ainda no caso desses contratos que são de longo prazo e que têm as obrigações continuadas, o que a gente recomenda é que, ainda que se tenha que suspender as obrigações, que se tente de alguma forma recompor, seja durante o prazo remanescente do contrato, depois que passar aí a crise, ou por conta de acordo aí entre as partes, para você tentar
diferir, né, as obrigações no tempo, seja obrigação de pagamento ou mesmo as obrigações de fornecimento, para que tente se manter ao máximo e preservar o que foi contratado, né? E sempre tentando mitigar aí, não tentando onerar de forma excessiva uma parte ou a outra, né? Outra coisa que a gente também argumenta muito é que a gente não sabe como que o judiciário ele vai interpretar, né, essa situação de pandemia, até porque existe uma indefinição muito grande, uma incerteza do que vai acontecer, porque a pandemia ela está em curso ainda. Então a gente não sabe como que isso vai afetar, quando que vai acabar. A incerteza é muito grande, né? Então, e aí, na linha mesmo desse entendimento mais moderno de que o Estado tem que interferir o mínimo, a gente tende a ter uma interpretação de que o judiciário ele também não vai querer meter muito aí o dedo na relação entre as partes e vai tentar, sim, preservar ao máximo o que está nos contratos. Então, precisa ter muito cuidado aí com o tipo de alegação que vai ser feito e tentar preservar ao máximo aí as relações que existem entre os PPAs. Especificamente nos casos dos PPAs, ainda olhando até mais para frente, como a gente comentou, eles geralmente servem de lastro para financiamento, né? Então, como essa receita ela já está vinculada como garantia de um financiamento, então tem que ter todo um cuidado aí do desenvolvedor de conversar com os financiadores para impedir que tenha qualquer problema aí no financiamento, ou mesmo alguns PPAs que têm esses recebíveis que são securitizados, isso pode atingir até terceiros que investem num fundo, por exemplo, que tem como lastro esses recebíveis. Então, a análise é bem feita caso a caso e a intenção mesmo é tentar sempre preservar o contrato, né? Obrigada, Miriam. Eu vou passar a palavra agora para o João e depois para o Guilherme. Obrigada. Olá, pessoal. Bom, obrigado aí pela presença de todos, né? Vou tentar falar, Karen, vai ir falando aí, se você citou uma série de temas e qualquer coisa, você me relembra se faltar alguma coisa, tá? Mas o que eu anotei aqui, né? Falar um pouco, enfim, do cenário de curto prazo, né? Acho que eu acabei até discorrendo bastante disso, né, na minha apresentação. Né? Aí sim, né, no curto prazo a gente tem sentido um impacto, né, dessa crise do lado da demanda aí, dado todo esse cenário, enfim, de pandemia, de fechamento de comércios, né, serviços no consumo de energia, né, do nosso lado, né, acho que a Miriam até colocou com bastante propriedade aí essa questão, até por esse aspecto mais jurídico, né, a nossa expertise é muito mais uma consultoria com foco mais comercial, né, e sim, a gente tem dado suporte para muitos consumidores que têm buscado renegociar, né, a gente acho que a Miriam usou a palavra equilíbrio aí, né? Acho que eu vou me ater também a essa palavra, né? A gente busca tornar essa relação equilibrada, até porque muitas vezes ela não é só de 3 meses, ela é de até 21, 22, 23, né? Então a gente também tem buscado aí formas de eventualmente ter, obviamente, algum, lembra a palavra em inglês agora, waiver, né? Uma possibilidade de você, enfim, por exemplo, faturar só o consumido ou faturar, em vez de um volume mínimo muito menor do que aquele previamente contratado e alguma espécie de compensação futura, a gente tem visto que é um caminho aí que tem sido, enfim, tomado com sucesso aí entre, enfim, vendedores de energia e empresas também. Tá? Então, esse é um ponto. E, como acho que também a Miriam colocou, depende muito de business para business, né? A gente tem visto algumas empresas sim, sentirem o baque em termos de consumo, principalmente a parte de ser de hospedagem, né, shoppings, né? Esse tipo de ser muito mais focado no serviço, né, na hospitalidade, né, que a gente fala. Mas algumas indústrias estão bem resilientes, inclusive consumindo até mais, né? Então a gente tem visto isso, né? Ainda é cedo para
falar, porque a gente ainda fechou o mês de consumo ainda março, onde, na verdade, você começou com esse programa de fechamento de comércios e tudo mais. Então, acho que agora, ao longo de abril, que a gente vai ver em termos assim mais global, as empresas fechando o consumo em abril, para a gente ter uma noção ainda um pouco mais certa do grau de profundidade, né? Mas ainda tem empresas que estão bastante resilientes e consumindo num nível, às vezes, até mais do que elas vinham consumindo, tá? Então, realmente depende muito de negócio, mas acho que o equilíbrio entre as partes é algo que é fundamental, né? A gente quando dá certo, acho que esse é o caminho que a gente tem visto aí as empresas, né? Tanto vendedores de energia quanto consumidores tomarem, né? Então, acho que é um pouco disso, né? E aí, obviamente, isso em contratos mais longos, acho que essa cautela ainda é redobrada, porque são relações que vocês vão ter comerciais ainda por mais tempo, né? E aí é importante olhar, né, um pouco aquele dicotomia entre o curto prazo e o longo prazo, né? Que muitas vezes o contrato que agora está desvantajoso, né? Ele trouxe muita vantagem, muito resultado para as partes, né? No início, né? Então, realmente, acho que equilíbrio, novamente, é a palavra central aí para essa relação não ficar, digamos assim, desgastada aí ao longo desse período, né? Com uma espécie de negociação, enfim, redução temporária dos volumes e alguma compensação futura, colocando um ano a mais de contrato. Então, essa também é uma possibilidade, né? E acho que aí, uma outra pergunta que eu lembrei aqui da questão de estudo de matriz energética para prédios públicos, e sim algo que a gente trabalha lá internamente, né? Assim, são às vezes na consultoria você está sempre na fronteira do conhecimento, né? Então, acho que específico em prédios públicos, eu não sei, mas não é muito a minha área, mas tem uma área de eficiência energética dentro da Schneider, que aí tem aí questões mais aprofundadas disso, tá? Então, depois, talvez até, Karen, acho que é melhor disponibilizar os nossos contatos para o pessoal que está participando, acho que aí, pontualmente, a gente entende aí mais específico essa questão aí da matriz energética, mas a Schneider sim tem uma área de eficiência que toca projetos desse tipo, né? E eu lembrei aqui também do desconto no fio, né? Acho que depois até talvez a Miriam consiga colocar com um pouco mais de detalhe, mas a gente entende, acho que se não me engano foi da Âncora essa pergunta, né? Do Nilson. E assim, sim, é algo que o governo, acho que nessa contexto de modernização, né, que tanto a Miriam quanto o Guilherme também colocaram, eles estão discutindo para que se reveja, até porque ele é um, digamos assim, um benefício que é oferecido para as fontes renováveis, tanto para quem vende, mas para o consumidor também, né? Mas que ele, na verdade, é bancado por todos os outros consumidores, né? Via o encargo lá que a gente chama de CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, né? Então, sim, pode ser um benefício, né, que tanto o desenvolvedor quanto o comprador tem, que isso diminua, né, ou seja, enfim, zerado, tá? Mas isso ainda, né, pelo menos nesse momento, né, vou falar do que a gente tem de firme, né, na letra fria da lei, ainda o desconto ele ainda é válido, né? Pelo menos no que a gente tem visto até hoje, tá? O regulador, né? Ele tem tomado uma postura de manter o que já foi assinado, né? Então isso é uma tendência que a gente viu. Essa discussão de uma forma bem correlata, né? A gente tem visto também na geração distribuída, né? Então tinha também um processo de retirada de subsídio, né? Mas mesmo tanto em um momento a ANEEL ficou com uma visão um pouco mais de retirar ao máximo subsídios, né? Um grupo, obviamente, que desenvolve esses projetos, né? E tendendo uma visão dos benefícios da fonte, uma visão um pouco diferente. Mas, de qualquer que fosse a visão, pelo menos a tendência que a ANEEL estava colocando é de respeitar os contratos já assinados, né? Então, isso é o que a gente também tem colocado de fato, que a gente tem na mesa para os clientes, enfim, para as pessoas que nos perguntam, é que a tendência é que o que foi assinado permaneça, pelo menos se siga a tendência que aconteceu até hoje, tá? E aí sim, a gente acredita que talvez em algum momento, aí a gente não sabe se é 1 ano, se é 2, se são 3 anos, né? Ainda mais com esse cenário de crise que a gente teve no momento, quando que isso vai ser discutido, mas é algo que sim, né, esse desconto no fio deve cair, né? Mas aí a gente entende que é difícil você precisar em que forma, né? Mas hoje você tem uma diferença no preço negociado do que é convencional, do que a gente chama de incentivada, que é essa energia que dá o desconto, né? Potencialmente esses preços devem ir para um patamar um pouco diferente na medida em que eles não vão ter mais o benefício do desconto. E pelo menos do que foi discutido, ainda também não está claro que
artifício que o governo vai usar seu encargo de capacidade, aí seria uma outra coisa para que você mantenha as fontes renováveis ou, enfim, com algum subsídio, né, ou com alguma diferenciação na competitividade das fontes, tá? Então, resumindo, né, já estou me alongando um pouco, mas sim algo que deve mudar, mas ainda não está tão definido como vai ser, e a gente entende que os preços também devem mudar de patamar caso isso ocorra aí, enfim, no horizonte aí de 3 anos. Obrigada, João. Eu peço desculpa aos participantes que a gente passou um pouco o horário, mas acho que a discussão é válida. Então, a gente vai ainda partir para o Guilherme. Quem precisa sair, sem problema. Se vocês tiverem alguma dúvida que não deu tempo de responder ou que vocês queiram fazer, podem nos contatar depois, que a gente procura os palestrantes para eles responderem, tá? Obrigada, João. Guilherme, por favor, se você quiser tecer alguns. Eu queria, assim, como já estourei um pouco o meu tempo na hora da apresentação, você tentar ser bem rápido aqui agora, só assim complementar um pouco do que a Miriam e o João já colocaram, tentar fazer um pouco um contraponto, assim, considerando o contexto atual, o contraponto entre curto e longo prazo, né? O que a gente percebe assim nos projetos que a gente já vinha conversando? Normalmente o projeto quando já está no banco ele já está no nível de maturidade que não foi afetado por conta do contexto de curto prazo atual. Então, a gente continua conversando, vendo projetos que vão acabar saindo, mas assim, olhando então o longo prazo, a gente não vê muito impacto, tá? Agora é claro que se a questão do curto prazo, se esse equilíbrio que o João colocou não for atingido, né? Se a gente começar a ver que é claro que a percepção de risco vai aumentar. Então, e aí sim você pode começar a ter impactos no longo prazo, né, para novos projetos, por meio desse aumento da percepção de risco que pode ser ocasionada por esse problema de curto prazo que a gente está vivendo, né, por conta disso. Então, assim, acho que o que eu queria colocar um pouco era isso. No longo prazo, em tese, o impacto hoje é pequeno, a gente continua vendo os projetos acontecendo, então, PPAs de longo prazo assinados já, os projetos seguem. Agora, talvez novos projetos atrasem um pouco para avançar no seu desenvolvimento, projetos que ainda estavam num estágio um pouco menos maduro, vão provavelmente aguardar um pouco o desenrolar dos próximos meses. Mas assim, o grande impacto que pode acontecer havendo esse desequilíbrio, você aumentar a percepção de risco do mercado livre, e aí isso se refletir em mais dificuldade. Assim, a gente já entende que o mercado livre hoje, projetos puramente livres, tem uma financiabilidade difícil, né? Não existe emissão específica para projeto de mercado livre. Nesse momento há uma retração de crédito, maior dificuldade de obter fianças. Então, todo um contexto que acho que a atuação do banco é importante também para se manter esse fluxo financeiro de projetos, se manter a financiabilidade, né, no momento de retração do mercado. Mas, assim, pensando, então, assim, só para fechar, um pouco a ideia, né? No longo prazo, pouco impacto, pelo menos por enquanto, mas pode haver algum impacto, um reflexo do problema de curto prazo no longo, caso de fato haja esses desequilíbrios. Então, acho que era um pouco isso. Maravilha, Guilherme, muito obrigada. Eu vou agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Em nome do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, a gente agradece os participantes do Fórum de PPA Corporativo, são empresas e parceiros que nos ajudam muito, e agradecer a vocês, Guilherme, João e Miriam,
pelas ótimas apresentações. Aqui está o nosso contato, fiquem à vontade para enviar suas dúvidas, comentários. O link da nossa publicação está disponível aí no chat. E baixem, leiam, mandem seus comentários para nós. E agradeço a todos. Fiquem seguros em casa e nos vemos numa próxima. Obrigada, Se alguém pessoal. quiser Obrigada. mandar as perguntas, Karen, pode ficar à vontade para encaminhar também, tá bom? Exato. Então, Obrigada. tá ótimo. Obrigado. Então, vocês E aí, podem Karen, contatar diretamente. Obrigada. acho que aí só lembrei, Karen, que a gente não falou nada do petróleo, né? Acho que alguém perguntou, a gente acabou não respondendo. Tá. Vamos ter que marcar outro, então, Eu tenho né, que marcar João? outro. Tá bom. Um abraço, gente. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Até Obrigada a logo. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Obrigado.